Olá, eu sou o professor Mota e nessa aula nós vamos falar sobre autovalores e autovetores. Bom, nosso ponto de partida é aquela formulazinha onde nós temos duas bases alfas e beta, e duas matrizes de transformação, a matriz A e a matriz T. O que é que diz essa fórmula? Vamos relembrar. É importante, inclusive, que você dê uma olhada nos vídeos anteriores para você massificar melhor, porque essa fórmula aqui ela dá uma resumida em transformação linear. Você tem aqui uma matriz T. Essa matriz T ela pega um vetor que está numa base alfa, por exemplo, e faz uma transformação já levando ele para a base beta. Quando você aplica esse resultado na base beta, você tem como vetor final, um vetor na base canônica. Isso diz que isso aqui é a mesma coisa de você ter um vetor na base alfa. Quando aplicar alfa, você vai para a base canônica. E aí essa matriz A, ela faz uma transformação já na base canônica, tá? Direto na base canônica. Por exemplo, você conhece uma rotação 90 graus no sentido anti-horário na base canônica, mas você não conhece essa mesma transformação na outra base. Tá certo? Então você pode usar um caso ou outro que você tem uma igualdade, tá? Aí aqui diz, ó, T é uma matriz de transformação que leva da base alfa para a base beta. Alfa e beta são as bases que você está trabalhando, e A é uma transformação de uma base nela mesma, normalmente a base canônica. Ok, observações que devem ser feitas. Quando você tem, ao invés de duas bases, alfa e beta, mais duas bases iguais, alfa e alfa, nós dizemos que você tem dizemos que essa transformação é chamada de um operador linear, tá? Em vez de transformação linear, você chama de operador linear. Você está trabalhando na mesma base. Tá, para que nós estejamos em conformidade com a maioria dos livros didáticos de álgebra linear, nós vamos chamar a matriz que representa a base alfa como uma matriz P, tá? Esse P, então, é a matriz das bases do operador linear, e nós vamos chamar de P. E aí, o que vai acontecer aqui, então? Essa matriz A e a matriz T, elas funcionam da seguinte forma. Vamos lembrar lá do início. Ó. Essa matriz T, ela vai pegar de uma base, tá? Essa matriz P, vai fazer a transformação dela nela mesma, o mesmo que vai acontecer aqui, né? Você vai levar ela para a base canônica e depois você vai fazer a transformação. A ideia, então, já que eu estou trabalhando na mesma base, é que essas duas matrizes aqui, ó, que nós vimos que são chamadas de matrizes semelhantes, essas duas matrizes funcionam do seguinte modo. Por exemplo, se eu quero potencializar uma matriz A, eu quero levar ela a uma determinada potência, e seja isso complicado de certo modo, principalmente se essa potência for alta e essa matriz tiver uma ordem grande, seria interessante eu poder substituí-la por uma matriz mais simples, na qual fosse mais fácil eu levar ela a uma potência maior, certo? E essa matriz T, que seja mais simples para esse tipo de operação do que a matriz A, seria, por exemplo, uma matriz diagonal, ou seja, que tenha todos os elementos diferentes de zero apenas na diagonal principal. Porque quando você eleva a uma determinada potência, fica que cada elemento dessa diagonal principal é elevado a essa potência, facilitando então as suas contas. A ideia é essa, tá? De você substituir uma matriz A qualquer por uma matriz mais simplificada, e vimos que uma matriz simplificada é uma matriz diagonal, tá? Então vamos substituir nesse caso aqui, ó, o P por T, por D, né? D, essa matriz de transformação seria uma matriz diagonal, tá bom? Então, nós podemos dizer que A e D são chamadas, como eu falei, de matrizes semelhantes. São transformações lineares representadas por duas matrizes que são semelhantes. Muito bem. Então, de AP igual a P vezes D. Qual é a vantagem de você fazer
uma transformação desse tipo é, como eu falei, na potência de uma matriz, né? Uma outra é simplificação de uma cônica. Se você tem a equação de uma cônica, por exemplo, uma cônica rotacionada, e você quer verificar que tipo de cônica é aquela representada pelaquela equação, no qual você tem inclusive um termo misto, você vai representar aquela equação todinha por operações que envolvam matrizes, e você pode encontrar uma matriz mais simplificada que represente essa matriz A. Deste modo, quando você faz a substituição da matriz A pela matriz D, aquele termo misto ele vai sumir e você vai ter uma equação na qual você pode verificar que tipo de cônica ela representa. Nós vamos ver isso mais à frente, tá certo? Essa é uma das vantagens, são duas na realidade, duas das vantagens, mas tem muitas outras vantagens trabalhar com matrizes do tipo diagonal. Muito bem, o conceito então, o conceito é de você tomar essa fórmula aí, ó, na qual eu vou ter duas matrizes que representam transformação, uma matriz A e uma matriz diagonal, que são semelhantes. E você está trabalhando com um operador linear, ou seja, na mesma base. Está chamando essa matriz que representa a base de P. Como P é uma matriz que representa as bases de um espaço vetorial, nós vamos representar o P pelos vetores V1 a Vn, ou simplesmente, se nós particularizarmos, vamos chamá-la de V, tá? AP, então, vai ser A por V, A multiplicado por V, onde V aqui é um conjunto de vetores. PD, tá? Ao lado direito dessa equação, nós temos que D é uma matriz diagonal cujas entradas nós vamos chamar de um número real, de um escalar lambda, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos que P são os vetores de V1 a Vn e D nós vamos formar uma matriz diagonal na qual essa diagonal principal são os números reais lambda, né? Caso se eu tenha uma matriz n por n, vai ter lambda 1, lambda 2 até o lambda n. Fazendo esse produto, nós vamos ter já numa forma de ênopla ordenada, lambda 1 V1, lambda 2 V2 até lambda n Vn. Nós vamos representar aqui de uma forma geral como lambda i Vi, ou seja, lambda V. Beleza? Onde esse V lá no começo representa todos esses vetores V1, V2 até Vn. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? O lado esquerdo, AP, nós vamos então entender como sendo A vezes V, multiplicar um vetor V pela matriz A, aplicar esse vetor V à matriz A, e o lado direito vai me dar um múltiplo desse vetor V. Ou seja, o que é que isso me diz? É que AP vezes PD é a mesma representação de que quando eu tomo um vetor, aplico a uma matriz A, que é uma matriz de transformação, o resultado é um múltiplo desse vetor. Vai ser um vetor o qual ele vai estar na mesma reta suporte. A gente viu que uma transformação, quando você transforma o vetor, na maioria das vezes esse vetor ele muda de direção e muda de tamanho, né? Aqui não, ele vai estar só simplesmente alterando o seu tamanho, no entanto, estando sobre a mesma reta suporte. É um múltiplo desse vetor, tá certo? E o que é que isso, então, representa? Vamos dar um exemplo, olha só. Eu tenho essa matriz A de colunas 1, 0, 0, menos 1. Isso representa uma reflexão em torno do eixo X. Uma reflexão em torno do eixo X, como assim? Vamos mostrar isso daqui, ó. Eu tenho, então, o meu sistema de eixos coordenados, x e y, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. O meu vetor na base canônica, que é o x, aqui é o y. Meus vetores na base canônica são o vetor i, que de coordenada 1, 0, e o vetor j de coordenada 0, 1. Esse vetor 1, 0, ele representa o i depois da transformação. Então, vamos fazer aqui com outra corzinha, ó. Tá aqui esse azul. O vetor 1, 0,
aqui, ó, é o mesmo vetor i, né? Então eu tenho aqui o que o i' é o próprio vetor i, o próprio i. E o 0 menos 1 eu vou estar trazendo aqui para baixo, olha só, o meu j', então vai ser o que? Menos 1 vezes o j, só estou mudando de sentido. Então isso aqui a gente vê que é uma reflexão em torno do eixo x. E se você perceber, os únicos vetores que se transformam nele mesmo são os vetores que estiverem sobre o eixo x. Quando você faz essa reflexão, ele vai se tornar ele mesmo. E os vetores no eixo j, no eixo y, aliás, no eixo das ordenadas, que quando você vai fazer a reflexão, ele vai mudar de sentido, tá? Só vai ter o módulo multiplicado por menos 1. É o que está nesse caso aqui. Ok? Então, veja, o vetor sobre o eixo x, ele é um vetor do tipo x0. E ao aplicar essa matriz 1, 0, 0, menos 1, você vai ter como resultado o próprio x0, ou seja, 1 vezes o x0. Um vetor sobre o eixo y é do tipo 0y. Quando você aplica essa matriz A, o seu resultado é 0 menos y, o que é igual a menos 1 vezes o próprio vetor 0 menos y. Aliás, menos 1 vezes 0y, né? Então, aqui tem só um errinho aqui, ó, que é um mais y. Que é mais, tá? Menos 1 vezes 0, y. Esses números aqui, ó, o 1 e o menos 1, nós vamos chamar de autovalores. São os valores aos que são multiplicados os seus vetores, estando eles no mesmo sentido, na mesma direção. Né? No mesmo sentido não, na mesma direção. E o x0, esse aqui, ó, x0 e o 0y, eles são o que nós chamamos de autovetores da matriz A, que são associados aos autovalores 1 e menos 1, respectivamente. Ok? Então, com isso, a gente já pode então, dizer o seguinte, veja só. Todos os vetores V no formato x0, como 1, 0, 2, 0, 3, 0, etc., inclusive o 0, 0, que é o vetor nulo, formam um subespaço vetorial que está associado ao autovalor lambda 1 igual a 1. Do mesmo jeito, analogamente, ocorre com os vetores no formato 0y. Nós vamos ter quem? 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 2. Nós vamos formar aí um subespaço vetorial associado ao autovalor menos 1. Tá bom? Então, depois de tudo isso aí, a gente vai formular uma definição. Essa definição diz o seguinte: se você tem uma matriz, uma transformação A, representada pela matriz A, né, do espaço V em V, que é um operador linear, se existirem um vetor Vzinho, que pertence ao espaço vetorial V, e ele é não nulo, e um lambda, um escalar real, tal que AV seja igual a lambda V, esse lambda é chamado de autovalor de A, e o V é dito um autovetor dessa matriz A, que está associado a esse autovalor lambda. Ok? Então, pessoal, isso foi o que nós vimos na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver sobre diagonalização de operadores. Linkem sempre uma aula anterior com a aula atual e a aula seguinte, para que você tenha um melhor entendimento, tá bom? Eu espero vocês então na próxima aula.